Orar pedindo a direção de Deus. Vou pedir à irmã Gé, ora aí, irmã. Que Deus nos dê uma manhã frutífera e abençoada. Agradecer pelas mãos. A deixar para o final, né, irmão? Bora. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, em oração, para te louvar, te agradecer neste momento tão maravilhoso de estudo, Senhor, de saber mais de ti. Dai, Senhor, entendimento, sabedoria vinda, para que ela possa, Senhor, transmitir, vindo e milena, né? É isso. Possam transmitir para que todos entendam palavras fáceis, com entendimento, para que possamos caminhar na tua direção, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso que é comemorado o Dia das Mães, mas depois aqui mais explicado. E agradecemos por tudo, pela semana que o Senhor nos deu, por aqueles que ainda não chegaram, mas que vão estar aqui presente, por os que não puderam vir. E nos abençoe nesse dia, Senhor. E nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos no finalzinho do livro de Juízes. Como esse livro é perfeito, a Bíblia, né, gente? Por quê? Porque nós vimos nas lições anteriores, nos foram apresentados todos os juízes que lideraram o povo de Deus, juízes que eram pessoas improváveis, pessoas que jamais pensaríamos que seriam escolhidas, mas o Senhor assim faz, Ele faz conforme a vontade dEle, Ele escolhe quem Ele quer e o principal, Ele capacita. E o estudo de Juízes, ele culmina nesse finalzinho aqui. E eu estava observando que nesse finalzinho, capítulo 17 e 18, ele nos dá uma visão geral do que estava acontecendo naquela sociedade. Não diferente, vocês vão observar. Eu fiquei olhando para o irmão, que o que acontece aqui, naquela época acontecia, nós estamos vendo tudo igualzinho. Então, certamente, o Senhor não tem se agradado pelo procedimento do povo dele na terra. Não tem se agradado. Então, a gente vai ver aqui, lição 11, quando falta um líder. Mas quando eu estava lendo, fiquei observando assim, que quando fala desse líder aí, a gente só pensa em um chefe, em um rei, em um nosso sacerdote, né, nosso pastor. Mas eu quero dizer a vocês que todos nós, em determinado momento de nossas vidas, ou precisamente agora, somos líderes em alguma situação. Então não pense que o que está se dizendo aqui, isso aí é para a liderança da igreja, a liderança dos ministérios, é para meu chefe tinha que ver isso, não. Isso é para cada um de nós, porque nós somos, irmão Adervan, ele é líder na casa dele, ele é o sacerdote do lar dele. O seu marido, minha irmã, ele é líder, mas ele não lidera sozinho, ele tem uma ajudadora, e a senhora, entendeu? Um papel de liderança. Então nós vamos nos colocar como esse líder, o que esse líder precisa ver, o que esse líder não pode fazer. Então, introdução, aí eu estava vendo, viu, que essas são 3 histórias. É a história de Mica, é a história do sacerdote e da tribo dos danitas. Então, isso aqui é uma trilogia. O que é uma trilogia? São 3 histórias que se conectam. São 3 histórias que uma vai acontecendo, num determinado momento elas se entrelaçam e elas se comunicam. Então, essa trilogia revela sobre a sociedade e a fé da época. Vai mostrar bonitinho como estava se portando aquela sociedade. Mostra um caos religioso e moral que está instalado em Israel. Esse caos religioso nós podemos perceber aqui no nosso mundo, né? Na nossa sociedade. É isso que nós estamos vivendo, né, gente? Eu estava vendo esses dias, né, que o povo está muito, gente, Jesus está perto de voltar.
Vocês estão vendo essa situação lá no Rio Grande do Sul, né? Pois, gente, pasmem, tem pessoas assaltando. Entra nas casas, que sabe, gente, um momento de tanto sofrimento, de tanta perda. Então a gente vê o caos moral, não existe valor, não existe sensibilidade, não existe empatia com o outro, entendeu? Realmente a vinda de Jesus está próxima. E lá, naquele tempo, nesse exato momento, estava acontecendo esse caos, essa degradação moral do povo. Mostra o que acontece quando fazemos o que achamos certo aos nossos olhos. Então, eles estavam vivendo naquela época assim. O que eles achavam? Eu acho que está certo. Ninguém estava preocupado. E eu preocupado com valores, com respeito, com as leis, porque naquela época eles não tinham a Bíblia como nós temos agora, novo, velho e novo. Era só os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Até esse momento aí só existia isso. Mas ali naqueles 5 livros estavam o quê? Tudo o que eles precisavam fazer, mostrando como baseando, como é que era a base para a sociedade da época. Então, o povo, o que dava na cabeça, eu acho que eu vou, hoje eu vou entrar naquele lugar ali e roubar, hoje eu não vou trabalhar, hoje a partir de hoje eu vou me vestir do jeito que eu quero, eu vou andar nu. Era assim, o pensamento era esse, o que dava na cabeça, segundo a sua vontade. E a gente vai ver o procedimento desse rapaz aqui, que é a primeira historinha que a gente vai ver. Então, mostra o que acontece quando fazemos o que é certo aos nossos olhos. Não é isso que está acontecendo agora? Os achismos, as concepções, as ideologias, não é isso? Fazem o que querem. Família religiosa. Aqui nós vamos mostrar uma família religiosa. E como essa família, ela influencia até hoje. Essa família influencia até hoje. Essa família religiosa. Vida baseada em conceitos e preferências. Então, o que eu prefiro, o que eu gosto, eu acho que eu não preciso dar dízimo, eu não preciso manter o reino do Senhor, Ele é rico, Ele é poderoso, mas a palavra diz que precisa. E a gente vai ver que quando falta tudo tem consequência, viu, gente? Vocês vão ver, a gente vai ver consequências desses erros, desses achismos nossos, desobedecendo o Senhor, mas só que tudo isso traz, no final, consequências ruins, não só para nós, mas para toda uma geração. Então, religião fácil, a gente vai ver aqui, a religião fácil. Você ainda está vendo essa religião agora, que é a religião fácil? Pode beber, pode marido trair mulher trair marido. Isso é uma bobagem, o importante é o amor. Porque Deus nos ama, a gente tem que pensar que Deus nos ama. E Ele sabe que nós temos a carne frágil. Então Ele vai nos perdoar. Mas a palavra está aqui. A palavra está aqui. As igrejas estão aí abertas, como a nossa aqui agora, para que você congregue, para que você estude, para que você conheça mais. Então nós estamos vendo tudo isso aqui, lá há não sei quantos mil anos atrás, né? E agora tudo igualzinho, tudo não tem diferença nenhuma. Corrupção do culto prestado por Israel, a adoração paganizada. Porque o Senhor falou e continua falando com a gente agora. Evite relacionamentos com pessoas que não comunguem com a sua mesma fé, porque você acaba errando. E o povo de Deus, a gente vai ver aqui, como eles se misturaram com aquelas nações que o Senhor mandou destruir, e o resultado, as consequências, até hoje. Sentimos o erro de lá, consequências em nossas vidas. Porque começa como idolatria familiar, repare, começou dentro da casa desse rapaz que a gente vai conhecer.
A idolatria familiar. Repare bem. O que começa como idolatria familiar se expande e se transforma em idolatria coletiva, a tribo de Dan. Mas só que a tribo de Dan, ele já tinha tendências, né? Porque o mal ele não se instala assim de repente. Era uma tribo correta e de repente resolveu idolatrar. Não. O coração dele estava um coração vacilante, com pouca fé. Temos Mica, ladrão, que a gente vai ver aqui, ele é ladrão, literalmente. Temos o levita, um mercenário, e os danitas, saqueadores sem lei. Então são essas três histórias que a gente vai ver aqui. São histórias feias e nada do que tem aqui a gente não deixa de ver todos os dias na televisão, no ambiente de trabalho da gente, talvez até dentro da família, né? Casos assim, em que a gente só pode recorrer ao Senhor. É o Senhor sempre. E eventos ocorridos antes da instalação da monarquia em Israel. Esses eventos já é para a gente ver como estava a sociedade, como estava o povo naquela época. Logo depois a monarquia se instala. Viu? A monarquia ela se instala em Israel. E eu estava, viu, irmãos? Eu estava meditando e pensando assim, a monarquia, olha aqui, ó, eventos ocorridos antes da instalação da monarquia em Israel. Aí eu fiquei pensando assim, irmãos, por que esse povo foi escolher não ser liderado pelo Senhor? Porque eu não sei se vocês lembram, foi no tempo de Samuel. O povo exigiu, chegou para Samuel e disse: Samuel, nós queremos um líder, mas vocês precisam saber que esse desejo de um líder, sabe de onde veio? Da mistura com essas nações pagãs. Eles chegaram lá, repare como nós somos. Eu não estou dizendo eles, mas eu estou dizendo nós somos assim. Eles chegaram lá, que Deus mandou não se misturar, lá convivendo com esse povo. Aí ele começou a ver, olha, eles têm um rei, e a gente não tem nada. E nós não temos, olha, e o Senhor foi muito claro com eles. Deus queria Ele mesmo nos liderar. Aí eu pensei comigo, se fosse agora, ninguém ia querer, o povo ia querer também. Porque nós somos assim. E aí, o Espírito Santo disse, eu disse, realmente, Espírito Santo, desculpe. Nós íamos nos ser levados pelo que nós estávamos convivendo aqui. Então eles viram aquelas nações com aqueles reis poderosos, cheios de autoridade. Então, nós queremos esse. Tanto que Samuel, na época, achou que ele estava sendo rejeitado. Deus falou, não, Samuel, longe disso, eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Porque eu quero ser o líder deles. Eu quero, a pessoa se dando liderança. Aí foi quando Deus, depois você lê lá em Samuel, Deus falou, pois agora eles vão ver como é que vai ser. Eles vão suar, eles vão trabalhar para dar o dinheiro a outras pessoas. Deus quis dizer assim, eles vão ficar como escravos. E eles me rejeitam. E foi isso. Então, esses eventos, eles ocorreram antes de se instalar a monarquia, que a gente já sabe aquela história de Saul, etc. Mas nós vamos chegar lá, né, irmão? Vamos lá. Vamos partir já para as histórias. Situações desastrosas pela falta de liderança. Nós vamos agora para Juízes. Aí eu vou ler, que é um pouquinho grande, gente. Eu vou ler. Juízes 17, de 1 a 6. Juízes 17, de 1 a 6. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram retiradas, por cuja causa deitava maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar.
Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de Deus, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, gente, aí a gente vê a família de Mica. Que família disfuncional, né? Eu ouso dizer, uma família muito louca. Veja bem, a gente vê aí que ele roubou a mãe dele, né? E a gente vê que nós vamos perceber, eu lembro ali, viu, gente, que ele restituiu o dinheiro, não foi porque ele se sentisse culpado, não. Foi porque a senhora começou a dizer maldições para o ladrão. Porque naquela época, devido a esse contato com essas nações pagãs, e os pagãos, eles achavam que quando uma pessoa dizia qualquer maldição, qualquer pessoa, só poderia ser desfeita se aquela mesma pessoa os abençoasse. Olha que confusão, né, gente? Uma confusão religiosa, uma coisa tremenda. Mica significa quem é como Jeová, hoje diz, né? Esse rapaz, o nome dele significa isso. Homem de Efraim, família, lugar de confusão religiosa e moral. A mãe, vocês viram, a mãe, na hora que ele disse, foi eu, alguns historiadores acham até que ela já achava que era ele. Por isso que ela ficava no ouvido dela, ó, amaldiçoando, até que funcionou. Não sei qual é a realidade disso aí. Então, é uma família disfuncional, uma família, me desculpe o nome, muito louca, uma família que a moral, ela dava muito valores nenhum, uma confusão religiosa que nós vamos ver. Ladrão confessa de sua mãe. Repare o que é que a mulher fez. Ele roubou 1.100 moedas, vocês viram ali, não foi? Aí ela pegou, ficou lá no ouvido dele, ele se retratou. Vocês viram ele pedindo perdão ao outro. Ô mãe, foi eu que peguei, mãe. Ô meu filho, abençoado seja você. Mas ela foi conivente. Pode. Bom dia. Quero entregar isso aqui para você. Pode deixar que eu entrego, irmã. Mais à noite. Eu entrego. Mas não posso lá. Ah, tá. Espero vocês todos aqui de noite, viu? Passou. Obrigado. Você não é mamãe, mas tem mamãe. Espero vocês todos aqui. Obrigado, Bom dia. Então, irmãos, aí foi o que aconteceu, ela ficou lá no ouvido dele, ele pegou, não, mãe, foi eu, bendito seja você. Quer dizer, ela reverteu a maldição e bênção para o menino, pobre menino. Aí foi o que aconteceu, na memória ela disse, filho, se alegrou, eu vou dedicar essas 1.000, eu não vou, querendo dizer assim, eu não vou nem pegar esse dinheiro, eu vou pegar essas 1.100 moedas e vou dedicar ao Senhor. Olha o que foi que a mulher fez. Tirou 200 moedas de prata e mandou fazer uma imagem de escultura e fundição. Quer dizer, construiu um Deus de madeira e depois revestiu de prata. Repare que como o menino é simplesmente resultado da mãe dele, não é isso? Por isso que a gente tem que ter cuidado com as coisas, com os valores que a gente passa para os nossos filhos, pequenas ações no dia a dia, né? E depois, quando os filhos ficam adultos, que a gente vê que eles falam. A minha mãe está pensando que eu não me lembro, não é que a senhora fazia assim, que a senhora fazia daquele jeito, está tudo ali. Está vendo a cabeça pequenininha? Está tudo, ó, está registrando tudo. Então, é bom que resistem coisas boas, né? Valores, conceitos morais, vindo do Senhor, coisas baseadas na palavra do Senhor. Então, foi o que aconteceu. Ela simplesmente dedicou 100 moedas de prata, mas só deu 200. Aí já deu aí, mostrou o menino que com Deus é assim. Quando fazemos um voto a Deus, ele tem que ser cumprido. Não pensem que Deus ele se esquece, não. Porque ele não está preocupado, no caso aí, com as moedas, não. É com a verdade. Que você tem que ser verdadeiro. Você não pode mentir. Então, leia aí, por favor, Juízes
17:2. O qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cujas causas deixava maldições, e também as detente em meus ouvidos, né? Que esse dinheiro eu tenho. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Olha para aí, que situação. Tinha, né? Decadência mesmo. Que ela tinha que repreender o menino, ia orar com o menino, ou então ia orar em particular pela mudança, né, do caráter de seu filho, mas nada disso aconteceu. Uma família disfuncional, Juízes 17:3. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Pronto. Está vendo aí a situação do que eu falei ali? Não há arrependimento. Ele só devolveu as moedas porque ele estava preocupado com aquelas maldições. Devia ser de noite em dia, né? Ela querendo essas 1.100 moedas de prata. Mãe não disciplina filho, abençoa, conivente com ele. Ela se mostrou conivente, né, com ele. Não houve nenhuma referência. Ô filho, eu te abençoo. Coisa estranha, né, gente? Faz voto ao Senhor e não cumpre. Dedica 1.100, sua oferta 200. Pensando, você lembra de Safira, Ananias e Safira? Lá na igreja primitiva, o povo vendia, mas era uma coisa de coração. O povo sentia uma coisa, uma paz, uma tranquilidade, uma mudança de vida do que vivia naquele inferno, quem sabe conflito. Quando conheceu Jesus, tudo mudou. Sabe o que aquelas pessoas faziam de coração? Pegavam, vendiam as propriedades e davam na igreja para distribuir com os pobres. Aí Ananias e Safira, coração torto, venderam lá um exemplo, R$1.000 e chegaram diante de acho que foi Pedro ou foi Paulo. Aqui, vendi minha propriedade também, para todo mundo ver. Vendi também, estou dedicando tudo. Só deu 500, só podia enganar Paulo, mas não engana a Deus. Caiu duro no chão, um e depois foi o outro. Não engana a Deus. O voto que você cumprir, que você fizer, cumpra. Não importa qual seja ele. Cumpra, porque Deus, Ele quer ver a nossa fidelidade, Ele quer ver filhos corretos. Porque quando você fere o voto dele, você faz aí como ela fez, conivente com ele do filho ladrão, criou um filho ladrão. Você acha que esse menino, esse Mica, ele já era um pai de família, ele começou a roubar ali agora, e vinha roubar desde pequeno. Então, manda confeccionar imagem de escultura e fundição. Mostra que ela não conhecia a palavra de Deus, eles desconheciam a palavra de Deus, eles eram apenas religiosos. E a gente vai ver nessas histórias aí, que eles muito falam assim: eu quero a bênção do Senhor. Então, quem veio de fora diz: fala de Deus, coisa linda. Esse povo, Mica, o Levita, os Danitas, como eles têm essa reverência, consultam Deus. Mas é pura religiosidade. Não existe um relacionamento, eles não têm relacionamento com Deus. Mica consagra filhos sacerdotes. Números 10, por favor, 3:10. Mas Arão e a seus filhos ordenaram que guardem os seus sacerdócios, e estranho que se chegar morrerá. Aí a gente vê que não conhece a palavra de Deus, desconhece, porque sabe que só quem pode ser sacerdote é Arão e sua geração. Está ali, está ali nos livros, dizendo, ali na lei, ali dizendo, só Arão, e ele pega e consagra o filho sacerdote. Família quebra quase todos os mandamentos do Senhor, sem sequer sair de casa. Eles não saíram de casa. Quebraram, adorar somente a Deus. Eles adoram a Deus. Esquecido lá, tem o santuário da casa deles. É importante a gente entender por que a Bíblia relata uma história específica como essa. Qual o objetivo dessa história está na Bíblia, no livro de Juízes? Como você colocou no início.
livro de Juízes. A tônica é o versículo que mais descreve Juízes. Cada um fazia o que dava na cabeça, cada um fazia o que achava certo, vivia aleatoriamente, não havia governo, se afastaram de Deus. E aí começou a aparecer todo tipo de comportamento errado, aberrações, né? Tudo também do lado espiritual, do lado moral, do lado dos relacionamentos entre pessoas, desrespeito, por aí vai. A sociedade da época israelense, na época de Juízes, virou um caos. Essa família é um exemplo de uma família dessa época. Aí você projeta agora a sociedade seguindo esse tipo de padrão. O que era? Todo mundo fazia o que ele achava que era certo, que ele dava na cabeça. Então, olha, adorar somente a Deus, eles tinham deuses dedicados. Não ter ídolos. A mulher mandou confeccionar e eles tinham ídolos. O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Ele honrou a mãe dele. Oitavo mandamento, não furtar. Mandamento, não dará falso testemunho. Agora o testemunho que eles davam ali era só mentira, falsidade, tudo mentira. 10º mandamento, não cobiçar as coisas do próximo. E eu colocaria aí também adultério, porque tem não adulterarás, mas aí é uma opinião minha. Eles estavam adulterando, eles eram uma nação santa, eles tinham aliança com o Senhor, eles quebraram essa aliança. Casamento não é aliança? Então eles quebraram, ó gente, esse povo, essa família, ó, um pai e uma mãe. Não saíram para lugar nenhum, não foram em uma festa, não, dentro de casa. 1, 2, 3, 4, 6 mandamentos, são 10. E eu incluiria até esses 7. Então, é coisa tremenda, né, gente? É coisa tremenda. Então, era assim que o povo vivia nessa época. Então, nós vamos passar agora aqui para Juízes 17, de 7 a 13. Alguém lê para mim, por favor? 17, de 7 a 13. Está dando sequência. Havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me-ei por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e te sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo que foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo que foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita por sacerdote. Então a gente vê, dando sequência à história, uma família disfuncional, uma família moralmente acabada, uma família longe do Senhor, uma família que não conhece o Senhor, e agora chega esse rapaz. A irmã está dizendo, um mal busca o outro. Por isso que a Bíblia fala, tem que ter cuidado. Fez alguma coisa errada, eu digo muito isso, conversando com meus alunos. Fez uma coisinha errada, procure não fazer mais. Porque o pecado ele começa, eu digo a eles, deste tamanho, ó, ali, ó. Pegou uma moeda de 10 centavos na bolsinha de manhã, a história está cheia. O inimigo fala no ouvidinho dele. Uma nota de 5, de 10, rapaz, é só uma moedinha para comprar um juju, um caramelo. Eu digo a eles, começa assim, começa desse jeito. Então o mal ele tem que sair. Porque depois o mal vai puxando o outro e você precisa ter cuidado. E nós adultos também é assim. Aquele pensamento, eu tive esse pensamento, você coitado, você não conseguiu nada, tira esse pensamento de mim. Eu quero me colocar diante do Senhor, se eu não fiz nada, eu quero fazer. Me orienta, me mostra. Então,
Essa família aí, como eu falei a vocês, desculpe o nome, muito louca. Chega esse rapaz aí agora. Ele é um levita, jovem errante da tribo de Judá e israelita. Aí vale outro erro. Como eu disse a vocês sobre a questão, um erro puxa o outro. Foi o que aconteceu com esse rapaz estar errante. Que ele não deveria. Ele deveria confiar no Senhor, não é levita? O que foi que o Senhor falou? Que vocês vão ser sustentados. Uma das mostras de como o povo de Deus está tão distante de Deus. Que o povo, uma das coisas que eles começam logo a não dar dízimos e ofertas. Aí foi o que aconteceu, ó. Aí os israelitas não estavam apoiando os levitas com dízimos e ofertas. Cada um fazia o que dava para o seu tempo. Eu estou com meu dinheiro aqui pouquinho, mas não é o Senhor não manda fazer isso na casa dele. Então o que foi que aconteceu? Um mal puxa o outro, um pecado, um erro. Então foi erro. A gente vê aí uma bola, vai crescendo, né? Estava pequenininha, ela está crescendo, vocês vão ver. Uma irmã ali, aí é que a bola cresce mesmo. Aí uma irmã, não, né? Ela vai falar sobre o próximo tema. Não, irmã. Não, eu falei, Luiz, não é melhorar não a história. Pois é, o negócio não melhora. Então, levita, olha, e outra coisa, filho de crente não é crente. Neto de crente não é crente, a gente ora por isso. Veja bem, esse levita, ele é neto de Moisés, filho de Jéssica. Viu, gente, esse levita que chegou lá? Então não é qualquer coisa, né? Não é mas aí é quando eu digo a você, não é qualquer coisa, mas é. Porque filho de crente não é crente. O avô dele, um grande profeta. Um homem que Deus usou poderosamente. Mas olha aí, não confiou nas promessas do Senhor, ele era levita. O que é que o Senhor falou? Os levitas têm o lugar dele aqui. Ficam distribuídos os lugares ali entre as tribos para que dê o apoio espiritual. Os israelitas estavam fazendo o que dava na telha deles, distante do Senhor, não estavam dando dízimo e oferta. Disseram, eu vou ficar aqui nessa pobreza, partiu. Quebra de aliança e desobediência, não é isso aí, irmão? Isso aí, ele tinha que ficar lá. Então, ele chegou na casa olha na casa de quem ele chegou, de Mica, olha, que coisa. E Mica contratou ele, contratado como conselheiro e sacerdote, um santuário particular. Olha que aberração, né, gente? Juízes 17:10. Estava na mão de alguém. Tá não? 17:10? Leia. Então lhe disse Mica, fica comigo e serve por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. O levita entrou. Ó, Uma igreja particular. tudo encaixou o que ele queria. Uma igreja particular, casa para morar, comida que ele já estava quase passando fome lá, porque os israelitas não estavam dando dízimo. Ele disse, todo o céu levita, tudo que eu queria. É isso. Aí você vê o tamanho da quantidade que ele roubou da mãe, né? Que ele falou assim, eu pago 10 moedas por ano. Para a mãe ele roubou 100.000 moedas. Aí você pensa, se um salário de um ano era 10 moedas, quanto era de 100.000? Era dinheiro, era coisa. Ó, 1.100. 1.100. 1.100. Deixa eu ver. Condição espiritual vergonhosa. Não o Senhor, mas sim o santuário particular era a sua fonte de alegria e segurança. Juízes 17:13. Está na mão de alguém. Não, gente, está na mão de alguém. Eu já vi isso. Está de Oni e ela saiu. Você deu ela? Foi Ela a. ficou com O dois. pessoal não dá esses que eu Então disse. disse Mica, Sim. agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. E 18:24. 18:24. Então ele disse, os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vós fostes. Vou começar de novo. Então ele disse, os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com os sacerdotes, e fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis, que é o que tens?
Ó, isso aí, essa parte aí é para ler depois. Mas o que eu quero mostrar que eu botei junto é que Mica, para você ver a religiosidade como é, ele disse assim, na hora que ele construiu o santuário, ele estava se sentindo inseguro. Mas agora que ele tinha o sacerdote, ele disse, agora eu sei que eu vou ser abençoado. Olha que pensamento errado, que coisa errada. E da mesma forma, daí a gente vai ver à frente que Milena vai falar, quando ele diz essa fala aqui, vocês estão levando tudo que eu tenho, e agora o que vai ficar, o que vai ser de mim? Ele quis dizer isso. Ele se apoia em quê? Em imagens de escultura, em pessoas. Por isso a gente está vendo muitas pessoas saindo da igreja, ou então não entra. Eu entrar na igreja, você precisa ver o que é que a minha colega do meu trabalho me conta que o pastor dela faz. Ou então o que uma colega crente que eu tenho faz. Gente. Uma situação semelhante a essa é você construir, eu construir, qualquer um de nós construir, um tipo de religiosidade que não é aquela de relacionamento com Deus. Eu construo o que eu acho que Deus tem que fazer comigo. Eu construo aquilo que eu acho que eu tenho que oferecer a Deus, a forma que eu tenho, e Deus tem que aceitar aquele síndrome de Caim, né? Ele escolheu o que é que ele ia oferecer a Deus, o jeito dele, da forma dele. Ele esqueceu de perguntar, esqueceu não, ele não queria perguntar e não perguntou, Senhor, como eu devo te oferecer um sacrifício? Como eu devo viver a minha vida? Como eu devo viver essas coisas para agradar o Senhor? Então, aí a gente monta o nosso esquema, nossa religião particular, nossa igreja particular, um dia a conta vem. Eu estou longe de Deus. Mas tem pastor hoje dessas igrejas pequenas que é assim. Não tem responsabilidade. Não tem, não. Líder, falta de liderança. E aí é o que falta, ó. Quando falta o líder. Porque o que é que ele pensou aí? E se ele conhecesse a palavra de Deus, ele saberia que ele não poderia adorar outros deuses, ele não poderia confeccionar deuses, ele não poderia ter um santuário particular, porque Deus manda congregar, porque nesse movimento aqui... Ungiu o sacerdote? Ungiu o sacerdote agora dentro da casa dele, o sacerdote, ele tem que ficar, ele é da tribo, ele era da tribo de Levi, mas ele tinha que estar lá, junto do povo, lá no lugar especificado para ele, e ele saiu. Então quer dizer, o mal puxa o mal, né? Não se engane, o mal puxa o mal. Puxa mesmo. Então, corrupção espiritual, quando misturamos nossa fé com a busca por vantagem e poder pessoal. Foi aquele que ele buscou ali, quando ele fez, aí quando ele aceitou aquele contrato ali. Vantagem pessoal, que era tudo que ele sonhava. Ele era tudo que ele queria ali, ó. Em vez de estar cuidando de uma tribo, ele estava ali numa casa só, dormindo, do bem, do bom e do melhor. Traíram a adoração, pura, especificada na lei de Moisés, de ministrar. Ele traiu essa adoração pura, que era o quê? Adorar somente a Deus. E ele se prostrava diante daqueles ídolos, devia fazer lá os ofícios, né? Ó, um caos, viu, gente? Deus instituiu a liderança espiritual da comunidade de adoração, só os descendentes de Arão. Então eles estavam desobedecendo tudo que eles tinham e não tinham direito. Foi uma catástrofe total. Foram, como eu estava dizendo assim, são encontros desastrosos, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses encontros desastrosos. Entendeu? Temos que ficar alerta, em oração, em comunhão com o Senhor, porque Deus não manda a gente ficar separado do mundo, não. Isso é uma mentira. Aqui tem umas religiões aí que não. Tem gente que está botando filho até para estudar em casa, particular, por causa de religião. Não existe isso. Nós temos que conviver no mundo, sim, porque nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Como? Com o nosso testemunho, as pessoas vão se sentir atraídas, querendo conhecer o nosso Deus, pelas nossas atitudes. Entenderam? Então, é isso. Aí quando acontece tudo isso aqui, uma casa religiosa, cheia de religiosidade, o levita chega, é contratado, começa a servir, e agora Milena aí a gente já vai ver, a bola continua rolando e crescendo. E agora vocês vão ver o ápice. O ápice ainda não, o ápice chega lá no fim. 10 minutos. 10 minutos. Ok.
3. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens nos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estal, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhes disseram: Ide, investiga a terra, os quais, quando chegaram ao monte Efraim, a casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá, e lhe disseram: Quem te trouxe para cá, e o que fazes tu neste lugar, e o que tens tu aqui? Ou seja, eles, na verdade, ainda não haviam recebido a terra por herança, as terras, né, deles. Porque aqui fala que, porque você sabe que na Bíblia, quando uma tribo ia tomar posse de uma terra, o Senhor mandava lançar sorte, né? Para dizer assim: olha, essa terra vai ser de fulano, essa terra vai ser da tribo tal. Então aqui ele fala assim: a tribo de Dan, ele estava buscando herança para habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, a sorte deles ainda não havia caído para a herança. Primeiro versículo. Então, mas ainda assim como é que fala? Eu concordo com essa parte que ela fala que a fé é vacilante, porque não havia caído ainda, né? Ela ainda não havia caído, eles estavam procurando, ou seja, ao invés de esperar o que o Senhor iria proporcionar a terra para eles, eles ainda falaram assim: ó, quer saber, já que não caiu ainda, bora procurar algo para a gente. E saíram a procurar. Ok, e aí eles chegam lá na casa de Mica, porque eles reconheceram a voz do sacerdote. Eu achei interessante isso. Então o sacerdote já era conhecido, né? Que eles falam assim, reconhecendo a voz do moço levita, ainda levita, disseram: que te trouxe aqui, que fazes aqui, o que tens aqui? Você está falando que eu quero, o que é que você está fazendo na casa dessa família assim? Porque querendo ou não, chama atenção de uma pessoa desconhecida, mas dentro de uma casa de uma família toda floridinha ali. Enfim. Aí, o que é que ele vai. Vivia 5 espias. Eles enviam. Esse rapaz que reconheceram a voz dele. Pronto. Alguém lê do 3 ao 5. Luís 18, 3 a 5. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Ou seja, você está vendo que as pessoas estão com a cabeça bem bagunçada mesmo. Porque o Senhor fala lá na sua palavra em Deuteronômio. Gente, isso é bem antigo. Ele fala assim: não façam imagem, escultura, nem semelhante a homem, nem semelhante a mulher, nem semelhante a animal, de cima da terra, debaixo da terra. E ele fala o motivo. O Senhor fala assim: vocês não podem fazer essas imagens com imagem, com escultura, de rosto de homem, rosto de mulher e tudo mais. Por quê? Porque quando eu falei com vocês na sarça ardente, vocês não viram o rosto. Então não é para fazer imagem de escultura de nada. Mas ali estava agora esse levita servindo na casa dessa família. E eu vejo a bagunça que estava na cabeça deles, porque eles olham para o levita, tipo assim, naquela época os levitas, os sacerdotes eram para as tribos, né? Eles eram para as tribos, serviam todas as tribos, todas as 12. Mas ali estava para uma família só. Então eles, na cabeça deles, olharam: tá certo, beleza. Tipo, já certo, tudo tá certo, tá tudo bem. E ainda fala assim: consulta a
Deus. Ou seja, um levita que está servindo dentro de uma casa, na verdade, um levita ordenado por ninguém sabe quem, que Deus ordenou. E está lá dentro da casa de uma família, que não era para estar na casa dessa família, está no meio dos ídolos, não era para ter ídolos, aí fala, agora consulta Deus, ou seja, Deus na cabeça deles, Deus está concordando com tudo. E aí eu lembro de Deuteronômio também, quando o Senhor fala assim, repassem aos seus filhos aquilo que eu falei, repassem para eles o Deus que tirou vocês do Egito, que livrou vocês da terra da escravidão, falem sobre isso. E aí lá em Juízes fala que se levantou uma geração que conhecia o Senhor. Por quê? Porque o povo ouviu o que Deus falou sobre passe para os seus filhos, mas como é que Deus fala passe para os seus filhos e cresce filhos que não é o Senhor? Então não se foram passados as coisas, então isso acontece. Ok, o Levita agora deu uma resposta rápida, conveniente, né? As expectativas, Juízes 18:6. 18:6. Disse-lhe o sacerdote. E disse-lhe o sacerdote, ide em paz, o caminho que levaste está perante o Senhor. Esperar de uma liderança religiosa que está longe do Senhor, senão uma profecia falsa. Ele falando, vão em paz, ide em paz, o caminho que seguisse está perante o Senhor, ou seja, Deus está abençoando tudo. E aí eles vão, né? Cadê o Levita? Coração disposto a se curvar perante a melhor oferta, dinheiro e Dinheiro e prestígio. prestígio. Ou seja, uma pessoa que na Bíblia, eu acho isso muito interessante, porque na Bíblia sempre só fala de dois senhores, né? Existem dois senhores na Bíblia. Ou é Deus, ou é Mamon. Ou é Deus, ou é o dinheiro. Então, se você não está servindo a um, você está servindo ao outro. Se ele não estava servindo a Deus, ele estava servindo ao dinheiro. Então, estão me pagando, eu vou fazer tudo mesmo. E isso acontece até hoje, né? Quando a gente se vende por dinheiro, vende outro por dinheiro, é nosso triste. Porque é um senhor mesmo das suas vidas. Então, ele está completamente corrompido. É assim, terrível. Corrupção do sacerdócio, Corrupção do sacerdócio. Ministério de autopromoção. de autopromoção, 19 e 20. Vou ler, viu? E eles lhe disseram, cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sermos por pai sacerdote. É melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. E foi o que aconteceu aqui. Aqui eles foram para vigiar a terra, perguntou primeiro, né? Você vê que na verdade existe uma lógica na cabeça deles. Está errado, mas existe uma lógica. Eles iam lá para vigiar a terra, mas antes eles pediram para perguntar para Deus se Deus abençoava. Eu vejo um temor meio desviado no meio dessas coisas. Uma religiosidade. É um discernimento, uma religiosidade. Eu vou perguntar para Deus se eu posso, mas eu estou perguntando a Deus por um sacerdote falso e tal. Existe uma certa lógica, mas é uma lógica errada, mostra no local errado, na verdade. Então eles foram, vigiaram a terra e eles encontraram uma cidade chamada Laís. E essa cidade, aí eu fico triste com a bichinha, porque ela era próspera, pacífica e ela não tinha relações com ninguém. Ou seja, ela não tinha ninguém para defender ela. Ela tinha prosperidade, ela era pacífica. Os seus habitantes eram todos de boa mesmo e não tinha ninguém por perto. Ela era bem encolhida para um canto. E aí eles olham e falam, nossa, a gente viu uma cidade maravilhosa, uma cidade assim que a gente vê, não tem nada do tipo, nem vergonha lá. Então, eles falaram de Deus mesmo, voltou e falou assim, Levita, sabe? Disse que foram 600 homens, pararam na porta do pica, abriram a porta assim, aí o sacerdote saiu, com aqueles 600 homens, eles saíram pegando os serafins, esses negocinhos de direito, que eu tirei foto, né? Saíram pegando os serafins, foram os serafins, né? E pegaram o povo.
estava lendo, os terafins são umas imagenzinhas de escultura. Eles fazem como semelhança de seus antepassados. Então, quando eles querem também saber alguma coisa, é como se eles estivessem perguntando aos espíritos dos antepassados. É o que representa aqueles terafins, aí coloca junto com os ídolos. Sim. Uma adoração falsa. Adoração falsa. Claro, errada. Então foram entrando na casa de Mica, os cinco que vigiaram a terra foram entrando na casa de Mica, os 600 ficaram na porta. Aí o sacerdote foi saindo. O que está acontecendo? Os 5 foram pegando os serafins, foram pegando o sacerdote, embora aí. Aí o que é que está acontecendo? Aí ele falou assim: você vai ficar na casa de um homem só? Vocês vão ficar na casa de um homem só? Bora liderar a nossa tribo, a tribo de Dan, venha liderar a nossa tribo. Aí eu fico pensando comigo que se Deus não de propósito, o diabo também. Porque era um sacerdote perfeito para os objetivos deles. E aí ele se alegrou, não foi o coração, alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins. O éfode é aquela vestimenta do sacerdote comum. E aí tomou o éfode, pegou os terafins e foi junto com eles. Aí vai uma escultura e entrou no meio do povo. Cadê? Valeu. Ao invés de guerreiros cheios de fé, eu vou ler, você não vai entender minha língua. Coragem, compromissados com as batalhas do Senhor, eles atacam Laís em defesa. Eles não eram pessoas corretas, não eram guerreiros cheios de fé. Não estavam confiados no Senhor. Eu vou ler para ser mais rápido. Ele fala assim: eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram com a espada e queimaram a cidade a fogo. Gente, outra coisa, além de tudo, eu ouvi dizer, não saí para pesquisar, e Dan, a tribo de Dan, ela é conhecida por sua agressividade. Ela era conhecida pela sua agressividade, por gostar da guerra. Se tinha uma guerra, ela ia para cima mesmo. Então eles foram para cima de um povo que não tinha como se defender, pacífico, próspero. E feriram com a espada, queimaram a cidade no fogo, pegaram a cidade de Laís e mudaram o nome. Qual foi o nome mesmo? Chamaram o nome da cidade Dan. Conforme o nome de Dan, seu pai, que nasceu em Israel, era porém antes do nome dessa cidade Laís. Foi isso. Embaixo. Violaram a aliança, buscaram outra terra. Ou seja, a sorte deles nem havia caído ainda. Deus ainda nem tinha abençoado ainda. E eles já estavam fazendo tudo isso. Cadê? Mantiveram a cultura idólatra. Inclusive, gente, isso é tão forte que fala na Bíblia, eu acho, assim, foi estabelecendo para si mais uma estrutura que fizeram aqui todos os dias na casa de Deus, sempre se olha. E aí eu li em algum lugar, que eu não me lembro de onde está, que fala assim, que os descendentes de Mica, que ele era levita, os descendentes dele foram sacerdotes e continuaram sendo sacerdotes até o dia do exílio. Ou seja, até o dia do exílio eles estavam lá na idolatria e com os sacerdotes errados, fez descendente de um levita absurdamente errado. Cadê as conclusões então? Temos que ter cuidados. Não podemos remodelar Deus. Encaixá-lo com as nossas expectativas, sociedade ou cultura. Quer concluir comigo? Ó, nós não podemos remodelar Deus. Deus, conforme que nós Deus deixa, eu vou pegar só uma parte daquele dinheiro, vou mexer lá na carteira de meu marido, né? Tem mulheres que às vezes acham isso tão normal. Podemos. Eu vou fazer vista grossa lá no meu trabalho, vou deixar de fazer o meu trabalho com excelência. Minhas colegas fazem tudo de qualquer jeito. Eu estou cansada. Deus, ele está remodelando Deus, né? Deus que aceita o erro. Deus não aceita erro. Deus é a verdade. Deus é absoluto. Ele é o que ele é. E nós não podemos adaptá-lo às nossas vontades. Era como o povo vivia ali. Essa questão da imagem de escultura eu achei tão linda, eu estava lendo.
inutilidade dos ídolos. Seu nome é maravilhoso, é grandioso, nada pode representar Deus. Aí o escritor estava dizendo assim, ó, aí eu resolvo fazer uma imagem de Deus aqui. Aí eu vou botar assim um Deus justo. Aí eu consigo representar nessa imagem aqui um Deus justo. Mas nessa mesma imagem eu não posso representar todos os atributos de Deus como gente. Então é inútil colocarmos ele em uma figura, em uma imagem, em uma escultura. Deus é o que ele é maravilhoso. Como é que a gente pode representar justiça? Aí então eu tenho que fazer um quadro de justiça, um quadro que represente a bondade dele, porque nada pode conter o nosso Deus, a maravilha, a perfeição que é o nosso Deus. Então é inútil. Porque as pessoas ainda continuam com essas práticas, né, eu já ouvi alguém falando assim, vocês falam que a Deus não permite imagem, mas na Bíblia está cheia de simbolismos. Por exemplo, quando Moisés levantou a cobra no deserto. Só que ali Deus pediu para Moisés por um objetivo específico. Mas fora isso, sem nada de imagem, nada de escultura, nada de mulher de mal de adoração, nada. Quer ver um exemplo? Moisés, quando morreu, Deus, na sabedoria dele, foi o que Deus fez. Chamou Miguel e disse: Miguel, pega o corpo de. Só Deus sabe onde é que foi, ninguém sabe até onde. Pega o corpo de Moisés e vai enterre em um lugar desconhecido. Foi quando o Satanás veio reclamar o corpo de Moisés. Foi uma coisa terrível. Mas Miguel conseguiu, concluiu o intento dele, porque Deus sabia que se deixasse aquele povo enterrar Moisés, ele nunca mais sairia daquele lugar, nunca mais. Então Deus já conhece o povo aqui. A lei, ler a Bíblia acaba com esses erros. A Bíblia é o machado de Deus que destrói esses falsos deuses. Está tudo aqui, está tudo aqui. Esse povo aqui fez tudo isso porque desconhecia a lei, desconhecia a palavra de Deus, estava longe, quilômetros de Deus. Aqui, a sinceridade. Eu vou ler esse fato. A sinceridade de nossas intenções nem sempre é suficiente para garantir a retidão de nossos atos. A gente está vendo aí, né, Helena? A gente vê ali a pessoa tentando fazer tudo certinho. Aí. Eu vou vigiar a terra, mas antes de vigiar eu vou perguntar para Deus. Só que não perguntou para Deus quando saiu, por exemplo, para procurar uma terra. Antes de vigiar a terra, eu vou vigiar a terra para pegar. Mas em vez de perguntar a Deus antes, não, peraí, eu vou ver se eu posso ir buscar uma terra. E, gente, Deus sempre foi muito acessível. Ele falava face a face com Moisés, falava face a face com Moisés, falava com Josué. Então, assim, se eles queriam tanto logo uma terra, eles podiam pedir, Josué, Moisés, veja para Deus aí para dar uma terra que a gente está querendo e tal, mas não, eles foram fazendo tudo do jeito deles e, tipo assim, com a sinceridade, só que a sinceridade errada, sinceramente erradas, né? E aí diz, em Apocalipse, eu gostaria de ler para vocês o que a idolatria faz. Em Apocalipse diz assim, aqui em Apocalipse quem escreveu foi João. Aí ele fala assim, e ouvi o número dos selados, ou seja, dos selados os que tem o selo, né? Ele fala das tribos. E eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele diz, da tribo de Assé, 12.000 selados, da tribo de Naftali, 12.000 selados, da tribo de Manassés, 2.000 selados, da tribo de Simeão, 12.000 selados, da tribo de Levi, 12.000 selados, da tribo de Issacar, 12.000 selados, da tribo de Zebulon, 12.000 selados, da tribo de José, 12.000 selados, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Gente, nem a tribo de Efraim, nem a tribo de Dan estão escritas aqui. Elas não estão entre os 144.000. Então, elas não. Aí a gente vê. A gente vê aqui que eu botei aqui no início, quer ver? Eventos ocorridos. Cadê? Dizendo o seguinte, que. Ali, tá embaixo. É no último, antes do 2. Do 2. Eventos ocorridos Antes da instalação. Aqui, o que começa como idolatria familiar? Começou no seio de uma simples família. Um
pai e uma mãe, né? E se expandiu. Aí o mal puxou para o mal, chegou para Evita, aí agora chegou agora os danitas e consequência disso é tudo que nós vemos hoje. Nós vemos agora nada diferente. Então um erro lá, desobediência ao Senhor. Gente, eu falo isso comigo. Vamos obedecer. É difícil. Como eu disse a vocês na lição anterior, é difícil, é uma tarefa dura obedecer. Mas é preciso. Porque certamente ninguém fica sem colher os frutos. Olha os frutos dessa desobediência. Não foram contados lá nas tribos, no Apocalipse. E hoje nós temos tudo isso que está acontecendo. Ó, consequência, um erro, um choro. E que cada um de nós, ó, esses cuidados que foram ditos aqui, é para cada um de nós, porque nós somos líderes em nossa família, no nosso trabalho, em algum lugar, nós exercemos uma situação de liderança e somos exemplo para alguém. Que nós tenhamos esse cuidado, irmãos, esse zelo, porque a nossa liderança, ela está nas mãos do Senhor. Nós não lideramos sozinhos, Ele não nos deixa liderar sozinho, Ele não nos deixa sozinho, Ele está sempre ali, o Espírito Santo, o Senhor, ali do nosso lado, pronto a nos ajudar. Não se sintam frágeis, não se sintam pequenos, clame por Ele e Ele vai nos ouvir. Você ora bem, agradecido. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia na presença do Senhor. Obrigada, Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor é notada, são causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, todos os dias precisamos das misericórdias do Senhor para não sermos consumidos. Obrigada, Pai, porque o Senhor providencia isso, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos dá o que nós merecemos de verdade. Obrigada, Pai, porque o Senhor é paciente, o Senhor é bom, o Senhor é justo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, Senhor, as coisas que o Senhor deseja das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, também a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a não desagradar o seu coração. A misericórdia, Senhor, da nossa vida, nos perdoa todas as vezes que desagradamos ao Senhor. E nos livra, Senhor, da idolatria, nos livra, Senhor, de buscarmos algo para substituir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, vocês que são mães aí, são líderes, que nós somos, né, o exemplo, nós somos a referência para nossos filhos. Que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. E carecemos, que vocês, futuras mães, viu? E nós carecemos da presença do Senhor, muitíssimo da presença dele. E que Ele continua nos abençoando. Vamos tirar foto, né, irmão? Que ninguém me pega.